A história dos papas remonta ao século I, quando São Pedro se tornou o primeiro papa. Ao longo dos séculos, os papas desempenharam papéis importantes na história da Igreja Católica, exercendo liderança espiritual e política. Alguns papas foram notáveis por seus feitos e influência, enquanto outros foram controversos. A história dos papas é marcada por disputas de poder, reformas, cismas e crises, mas também por momentos de liderança inspiradora e santidade. Atualmente, o Papa é considerado o líder espiritual da Igreja Católica e exerce um papel significativo no mundo religioso e político. A história dos papas é rica e complexa, abrangendo mais de 2000 anos de liderança da Igreja Católica. Durante a Idade Média, os papas desempenharam um papel central na política europeia, muitas vezes entrando em conflito com reis e imperadores em questões de autoridade e poder. O Renascimento trouxe papas notáveis, como Júlio II, que encomendou obras de artistas renomados para embelezar Roma. No século XX, os papas desempenharam papéis significativos em eventos mundiais, como João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, e João Paulo II, que viajou extensivamente e desempenhou um papel ativo em questões de direitos humanos e geopolíticas. Mais recentemente, o Papa Francisco tem sido reconhecido por seus esforços em reformas institucionais e por sua postura progressista em questões sociais. Apesar dos altos e baixos ao longo da história, a figura do Papa continua a exercer uma influência poderosa sobre os católicos e muitos outros ao redor do mundo, tanto na esfera espiritual quanto na política e nas questões sociais. Os papas do Vaticano são os líderes da Igreja Católica e têm desempenhado um papel crucial na história da cristandade ao longo dos séculos. Muitos papas tiveram papados marcantes, envolvendo desde disputas políticas até reformas religiosas. Alguns papas se destacaram por sua piedade e santidade, enquanto outros foram controversos em seus atos e decisões. A história dos papas do Vaticano é extensa e complexa, refletindo os desafios e as transformações da Igreja ao longo do tempo. Cada papa deixou sua marca na história da Igreja e da humanidade, moldando o curso do cristianismo de maneiras diferentes. A origem do papado começou com São Pedro, considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Ele foi um dos apóstolos de Jesus e liderou a Igreja em Roma até seu martírio por volta do ano 64 d.C. Desde então, o Papa é conhecido como o Bispo de Roma, e Roma se tornou o centro do catolicismo. Ao longo de mais de 2000 anos, a Igreja Católica teve 266 papas reconhecidos oficialmente. Cada um deixou sua marca, enfrentando desafios como cismas, reformas e guerras. Por exemplo, durante o cisma do Ocidente, houve um período em que mais de uma pessoa reivindicava o título de Papa. O Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII, trouxe mudanças modernizantes na Igreja. O nome mais comum entre os papas é João, usado 21 vezes. Alguns papas tiveram pontificados muito curtos, como Urbano VII, que liderou por apenas 12 dias. A prática de adotar um nome diferente começou em 533, com João II, que evitou usar seu nome de batismo, Mercúrio, por ser associado a um deus pagão. Entre os papas recentes, João Paulo II foi o primeiro papa não italiano em séculos, liderou de 1978 a 2005 e foi muito influente globalmente. Francisco, eleito em 2013, foi o primeiro papa da América Latina e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo. Os papas desempenharam um papel crucial na história da Europa, moldando eventos políticos, sociais e religiosos ao longo dos séculos. Por exemplo, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador dos romanos em 800 d.C., estabelecendo o Sacro Império Romano e reforçando a autoridade da Igreja sobre os governantes europeus. Durante a querela das investiduras,
O Papa Gregório VII excomungou o imperador Henrique IV, mostrando que o poder espiritual do Papa podia superar o poder secular. Os papas também convocaram as cruzadas para recuperar territórios cristãos no Oriente Médio, influenciando a política e a cultura europeia por séculos. A Igreja Católica, liderada pelos papas, foi fundamental na conversão de povos europeus ao cristianismo, consolidando a fé como base cultural e política. Alguns papas, como Inocêncio III, promoveram reformas na Igreja e influenciaram monarcas, reforçando valores eclesiásticos. Durante a Revolução Francesa, o Papa Pio VI enfrentou Napoleão e acabou prisioneiro, simbolizando o conflito entre a Igreja e os ideais revolucionários. Culturalmente, papas como Gregório Magno contribuíram para a música e a liturgia, introduzindo o canto gregoriano, que se tornou um marco cultural europeu. A história dos papas é rica e cheia de eventos marcantes que moldaram a Igreja Católica e o mundo. Desde São Pedro, considerado o primeiro papa, até os dias atuais, os papas desempenharam papéis fundamentais em questões religiosas, políticas e culturais. São Pedro, um dos apóstolos de Jesus, liderou a igreja em Roma e foi martirizado por volta do ano 64 d.C. Ele é reconhecido como o primeiro bispo de Roma e, portanto, o primeiro papa. A partir dele, a Igreja Católica começou a se organizar em torno do papado. Ao longo dos séculos, os papas enfrentaram desafios como cismas, reformas e guerras. O cisma do Ocidente, por exemplo, foi um período em que mais de uma pessoa reivindicava o título de Papa, dividindo a Igreja. Durante a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, os papas tiveram que lidar com a fragmentação da cristandade. Os papas também foram figuras políticas importantes. O Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador dos romanos em 820 d.C., estabelecendo o Sacro Império Romano. Durante a Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte, simbolizando o conflito entre a Igreja e os ideais revolucionários. Culturalmente, os papas contribuíram para a arte e a música. O canto gregoriano, introduzido por Gregório Magno, é um exemplo de como o papado influenciou a cultura europeia. Nos tempos modernos, papas como João Paulo II e Francisco têm desempenhado papéis globais, promovendo diálogo interreligioso e abordando questões sociais e ambientais. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre a fascinante história dos papas e sua influência no mundo ao longo dos séculos. Se esse conteúdo trouxe conhecimento e inspiração para você, não esqueça de apoiar o canal Versículo Divino. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essas histórias incríveis e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo, com mais histórias e reflexões cheias de fé e conhecimento. Deus abençoe a todos.